quarta videoaula sobre o Programa Nacional de Rastreamento. O Programa Nacional de Rastreamento faz parte do Caderno de Atenção Básica número 29. Tá? Vamos relembrar que o rastreamento ele envolve todo o processo de diagnóstico de uma doença antes da pessoa apresentar sinais e sintomas da doença. Não podemos atribuir a palavra rastreamento quando realizamos exames ao paciente que apresenta sinais e sintomas, mesmo que leves, mesmo que iniciais de uma doença. Aí devemos dizer, na questão do diagnóstico precoce, tá? Que fique claro isso. Isso é um ponto importante. Agora, entraremos em mais detalhes sobre o programa de rastreamento. Primeiro ponto. O rastreamento é derivado do inglês screening. Vem da ideia de peneira, do inglês sieve, rica em furos, ou seja, todos os programas possuem resultados falsos positivos e falsos negativos. Falaremos mais adiante sobre o conceito de sensibilidade, que é o falso positivo de um teste, e o conceito de especificidade, que é o falso negativo de um teste. Vamos abordar com mais detalhe, maior profundidade, na próxima videoaula este assunto. Contudo, a palavra screen, ou check-up, passou a ter um significado em nossa época de algo sem furos, e a expectativa do público se intensificou tanto que muitas vezes, quando há falha no teste, em se dizer, se atribui ao médico que errou, se atribui ao médico que estabeleceu um diagnóstico ou que não deu o diagnóstico. Mas muitas vezes isso não é culpa do profissional médico, isso é falha do próprio teste, porque todo teste tem o seu falso positivo e o seu falso negativo. Deve haver uma clara distinção entre o rastreamento e o diagnóstico de doenças. Quando o indivíduo exibe, quando ele tem sinais e sintomas de uma doença, mesmo que iniciais, não podemos falar em rastreamento. Nós devemos falar em diagnóstico precoce. Tá? Ambos, rastreamento e diagnóstico precoce, eles estão dentro da detecção precoce de uma doença. Eu posso detectar uma doença precocemente fazendo exame em pessoas que não têm sinais e sintomas da doença, estou rastreando. Ou eu posso fazer uma detecção precoce realizando exames em pessoas que têm sinais e sintomas de uma doença. Isso é um ponto importante. Aí falamos de diagnóstico precoce. Tá? A equipe de saúde, por outro lado, deve estar sempre vigilante em identificar a apresentação clínica na população, ou seja, sempre sobre as doenças, a equipe de saúde deve estar observando os sinais, os sintomas, o que ocorre na comunidade, em busca de fazer diagnóstico precoce, em busca de solicitar exames adequados, indicados para cada caso. Isso é um ponto importante. Agora, falaremos a diferença entre o rastreamento, que é oportunístico, e o rastreamento, que é organizado em programas de rastreamento. Novamente, falaremos agora a diferença entre o rastreamento oportunístico e o rastreamento organizado em programas de rastreamento, ou rastreamento programático. Rastreamento oportunístico. O rastreamento oportunístico é quando o médico aproveita a oportunidade da vinda do paciente à unidade básica de saúde ou a seu consultório por um outro motivo. E ele aproveita aquela oportunidade da presença do paciente para solicitar um exame para o paciente que não é indicado pelos sinais e sintomas que ele apresenta, mas é com o objetivo de diagnosticar, de rastrear uma doença que pode estar assintomática naquele paciente, uma doença que pode não estar apresentando sinais e sintomas, assintomática, com ausência de sinais e sintomas. Este é o rastreamento chamado de oportunístico. De novo, o paciente então procura, o usuário do SUS procura a unidade básica de saúde para uma consulta por outro motivo. E aí o médico ele vai pedir exames para rastrear, para dar diagnóstico
de uma doença no qual o paciente não apresenta sinais e sintomas. Veremos mais adiante que o rastreamento oportunístico ele é menos adequado e menos resolutivo e dá menos resultados comparado com o rastreamento de programas ou os programas de rastreamento. Já o rastreamento de programas, chamado de rastreamento organizado, ele visa a organização de programas de saúde pública que tem como foco realizar o controle, vamos dizer, populacional, com o objetivo de fazer testagens para determinadas doenças que apresentam uma frequência, uma importância, que veremos mais adiante, os conceitos de magnitude, transcendência e vulnerabilidade na comunidade. E aí, exemplos disso. Papa Nicolau. Todas as mulheres, com o início da atividade sexual, é indicado que se faça o exame do Papa Nicolau. Outro exemplo de programa organizado de rastreamento é o teste rápido para HIV. Estamos vendo então que esses programas organizados, eles são mais efetivos. Por que eles são mais efetivos? Porque existe um domínio maior de informação. Por exemplo, é possível, com o cadastro das famílias, com o cadastro individual através do ESUS, que o próprio agente comunitário de saúde, em sua microárea, ele realize o levantamento de todas as mulheres. E aí, a equipe de saúde que faz a coleta do Papa Nicolau pode estar confrontando esta informação com busca a calcular exatamente qual é o percentual de mulheres que realizaram durante um ano a coleta do exame do Papa Nicolau. Portanto, podemos dizer que rastreamento organizado possibilita um domínio das informações e dá a possibilidade de um controle mais efetivo. Diferente do oportunístico, quando o paciente e o usuário do SUS, ele comparece à unidade e aproveita essa oportunidade para fazer o exame. Não há um controle, não há uma meta programada. Podemos dizer que no rastreamento organizado há até a possibilidade das unidades de atenção básica organizarem suas demandas de serviços, organizarem a oferta de serviços à comunidade, visando garantir horários, momentos para ofertarem aqueles exames de rastreio suficientes para aquele contingente todo da comunidade. Vejamos um exemplo. Se numa área de abrangência de uma equipe de saúde da família se tem uma média, um número exato de 1.000 mulheres que se iniciaram a atividade sexual, sabemos então que os dois profissionais que realizam a coleta do Papa Nicolau é um médico e um enfermeiro, podemos dizer que cada um tem uma meta anual de 500 exames a serem coletados. Portanto, devem programar espaço de sua agenda de trabalho para garantir a coleta de 500 exames de Papa Nicolau distribuídos aí ao longo de 12 meses de trabalho no ano. Não obstante disso, é interessante que se estabeleça, então, uma meta que seja mensal para que possa ser monitorado, visto que os dados do ESUS, eles são consolidados de produção, os dados de produção são consolidados mensalmente. Então, podemos afirmar que o médico estabelecendo uma meta de 50 exames de Papa Nicolau mensal, ele conseguirá, de fato, dar acesso a todas as mulheres que precisam dele para a coleta deste exame, e assim sucessivamente o enfermeiro, o que daria em torno aí, por semana, de 20 exames de Papa Nicolau, tá? Nem 20, aí dá bem menos, né? Calculemos aí que daria em média uns 14 exames de Papa Nicolau, 13 exames de Papa Nicolau por semana. Algo muito possível numa agenda, o médico separando um período da tarde para ele fazer a coleta do exame do Papa Nicolau. E aí se monitora no final do mês se essa meta de 50 exames foi alcançada pelo médico e se foi alcançada pelo enfermeiro. Então, o que estamos mostrando na prática é a possibilidade do programa de rastreamento
organizado, que de fato mesmo ele possibilita o domínio maior de informações, ele possibilita passos ao longo dos níveis de atenção, estabelecendo pactuações, estabelecendo metas que possam direcionar a organização do processo de trabalho nas unidades de atenção básica. Atenção, um ponto importante a ser abordado. Não faz sentido a implantação de um serviço de rastreamento se esse não oferecer condições de diagnóstico definitivo. Então não vale a pena fazer um teste de rastreamento se aquele teste não tiver uma alta sensibilidade e até mesmo uma alta sensibilidade e especificidade. Ou seja, ele tem que dar falsos positivos e ele tem que dar falsos negativos. Isso é um ponto importante, tá? Ele precisa dar menos, né, poucos falsos positivos e tem que dar pouco falso negativos. Ou seja, o método precisa ser confiável, tá? E, além disso, além de ofertar um exame que seja de nível de confiança, né, da sua sensibilidade e de sua especificidade, um ponto extremamente importante é que se tenha tratamento para aquela condição rastreada. Do que adianta montar um programa para coleta do Papa Nicolau, demandar um horário significativo da agenda do médico, do enfermeiro, um momento de discussão, de planejamento, de avaliação, né? A vinda do usuário ao serviço, né? Ou seja, tudo isso gera um custo social e para o sistema de saúde, se não houver, a partir do momento que se faça o diagnóstico do câncer do colo do útero, precocemente, se não houver alternativas de tratamento. Tá? Então, como há alternativas de tratamento, vale a pena implantar um programa de rastreamento para o câncer do colo do útero. Tá? Assim também da questão do exame de próstata. Tá? Então, a condição a ser rastreada, ela tem que possibilitar o tratamento. Tá? Esse é um ponto importante. Agora, iremos aprofundar um pouco mais, falar sobre pontos importantes, 4 pontos importantes do programa de rastreamento. Primeiro, o acesso. O programa de rastreamento ele deve possibilitar um acesso universal às pessoas que ali estão classificadas como grupo-alvo daquele exame de rastreio. Tá? Não pode um exame de rastreio não dar acessibilidade às pessoas a fazerem o exame. E é importante que, quando implantado um programa de rastreio, se pense que este exame ele está sendo feito em pessoas assintomáticas, sem sinais, sem sintomas da doença. Para tanto, não se fala em diagnóstico clínico quando se fala em rastreio. Portanto, rastreio é uma atividade que pode ser feita por qualquer membro da equipe. O teste, o exame, reservadas questões específicas de cada categoria profissional sobre o método que é utilizado, a técnica, né? Obviamente, mas ele não precisa de solicitação médica, ele não precisa de pedido médico e nem da presença do médico para a realização daquele exame de rastreio, reservado a algumas situações em específico aí, que, por exemplo, do Papa Nicolau, que ou é por médico ou é por enfermeiro, o técnico auxiliar de enfermagem não pode fazer a coleta por questões éticas e por questões de legislação. Tá? Então, um ponto importante é que o rastreamento seja de acesso a todas as pessoas, tá? Por não ser um procedimento médico, por não estar atendendo pessoas com um quadro clínico de uma doença. Tá? Outro ponto é que esse exame de rastreamento ele tenha agilidade. O participante ele não precisa entrar na rotina assistencial do serviço. Isso é um ponto importante. Não dá para pensar na coleta do Papa Nicolau só numa quarta-feira à tarde. Se a mulher ela vem à unidade de saúde com interesse de realizar a coleta do Papa Nicolau e naquele momento ela preenche os requisitos para que o exame seja feito a coleta de forma confiável, então é importante que se faça a coleta do exame e que não busque agendá-la por uma outra data para que possa ter o acesso ágil à coleta do exame. Isso é um ponto importante. Melhores evidências. O rastreamento enquanto programa deve ser oferecido à população somente quando comprovados benefícios do teste, comparado aos malefícios. O que significa isso?
Só podemos fazer rastreamento quando há tratamento específico para a doença a ser rastreada. Imaginamos que nós implantamos aí um programa de rastreamento e nesse programa de rastreamento não há cura para a doença e não há nenhum benefício em detectar precocemente a doença, sem sinais e sintomas, quando a detecção ocorre apresentando sinais e sintomas. Se não há diferença alguma, então não há de se falar em implantar programa de rastreamento. Isto é o que diz melhor evidência científica, ou seja, o teste de rastreamento ele tem que estar comprovado cientificamente que aquela doença que está sendo descoberta, quando é descoberta sem a pessoa ter sinais e sintomas, o prognóstico, que é a possibilidade de cura, que é a evolução da doença de uma forma mais branda, pensando aí na diminuição da morbidade do paciente, seja muito melhor no rastreio do que no diagnóstico precoce, quando já tem sinais e sintomas da doença. Isso é um ponto importante. Informação. O participante, ele deve, isso é o último requisito, né? Ele deve ser orientado quanto ao significado, os riscos, os benefícios do rastreamento, bem como peculiaridades da rotina. Um exemplo disso, muito claro, muito óbvio e funcional dentro do sistema SUS, é o teste rápido para o HIV, onde não se deve fazer teste rápido para HIV. A pessoa chegando à unidade, já fazendo o teste e depois tendo o resultado e já indo embora. Não, há etapas nisso. A pessoa tem que chegar na unidade de saúde, ela tem que ser acolhida por um profissional e esse acolhimento do profissional deve se entender em seguida o aconselhamento pré-teste, que é toda uma técnica no qual o profissional de saúde estabelece uma relação de vínculo, um diálogo com o usuário, com o objetivo de identificação de situações de vulnerabilidade. E após identificar essas situações de vulnerabilidade, que possa realizar orientações propondo a reflexão da pessoa, ou seja, não orientações impositivas, mas que essas orientações possam ser reflexivas para que a pessoa pense nas exposições de risco que ela teve e nas alternativas de soluções, ou seja, condutas que ela deverá passar a ter para que ela saia dessa situação de vulnerabilidade. Tá? E, além disso, no aconselhamento pré-teste para HIV, é importante que se aborde com o paciente o significado daquele exame, levando em conta as exposições de risco, levando em conta a vulnerabilidade e levando em conta a janela sorológica. Às vezes, devemos deixar muito claro, sempre, né? Nem às vezes, é sempre, para um usuário do SUS que teve uma exposição de risco um dia antes, que aquele teste rápido que está sendo feito não vai detectar aquela situação de exposição. Portanto, um teste negativo, ele não vai confirmar que a pessoa não tenha se infectado com o vírus, devido à janela sorológica da doença, que é o período do contato até a produção de anticorpos específicos contra o vírus. É importante que essas informações sejam faladas de forma clara, objetiva, dando a segurança para o paciente, usuário. Após receber o resultado do exame, as informações também do aconselhamento pós-teste devem ser claras, devem ser objetivas, pois deve levar em conta o resultado, um acolhimento, uma empatia e dar informação adequada, objetiva, clara e sem dúvidas sobre o que significa aquele resultado do exame e, novamente, reforçar sobre as mudanças que o paciente precisará, o usuário precisará fazer para sair da situação de vulnerabilidade. Sempre é importante que o médico coloque o paciente na condição de responsável pelas situações, pelas consequências do que ele faz no cotidiano de sua vida. Tá? A partir daí, o paciente, o usuário, ele pode refletir, se colocar na situação e aí, de forma reflexiva, ele possa modificar a sua vulnerabilidade. Isso é um ponto extremamente importante. Então, estamos dizendo
que o acesso à informação ele é muito característico do tipo de rastreamento que está sendo feito. Tá? Ou seja, para o câncer do colo do útero, ainda existe o equívoco entre as usuárias que procuram serviços de saúde, que vão à unidade para fazer um Papa Nicolau, porque estão com corrimento vaginal, porque estão com alguma queixa genital. Tá? Não obstante disso, existe ainda hoje uma desinformação sobre a real finalidade deste exame, que é a detecção precoce do câncer do colo do útero, através de fazer o exame em pessoas assintomáticas ou até com sintomas muitas vezes, mas podemos dizer que não é o foco do exame do Papa Nicolau a questão do tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. Estas, existe um programa específico do governo federal que nós chamamos de diagnóstico sindrômico. O tratamento deve ser imediato, na hora, com o objetivo de quebrar a cadeia de transmissão. Muitas vezes, o corrimento vaginal vai alterar até a interpretação pelo patologista das células possíveis cancerígenas ali. Então, é importante que se dê a informação correta, que o exame do Papa Nicolau, o foco dele é a detecção precoce do câncer do colo do útero. E as queixas ginecológicas, elas devem ser tratadas, tá? Em consulta, em avaliação, em diagnóstico sindrômico e em outros exames posteriores. Tá? Então, é um ponto importante o conhecimento, a informação dos usuários do Sistema Único de Saúde, buscando dar acesso real, acesso verdadeiro, acesso técnico, científico do porquê aquele rastreamento está sendo feito. Falaremos um pouco agora sobre critérios para um programa de rastreamento. Esses critérios é o porquê se monta um programa de rastreamento. Tá? Por que vai ser montado um programa de rastreamento? O que justifica se montar um programa de rastreamento? Primeiro, para se montar um programa de rastreamento, devemos preencher, veremos aqui, 7 critérios. Tá? Então, um teste, uma doença, deve preencher 7 critérios para ser rastreada. Primeiro critério, a doença deve representar um importante problema de saúde pública, ou seja, relevante à população. Levando em consideração conceitos, ela deve ter uma alta magnitude, ela deve ter uma alta transcendência e ela deve ter uma alta vulnerabilidade. Esses conceitos iremos definir logo em seguida. Ou seja, primeiro ponto, que a doença deve representar um importante problema de saúde pública para o coletivo. Exemplo, HIV. A história natural da doença ou do problema clínico deve ser bem conhecida. Então, todo o processo, a evolução, a história natural, as formas de infecção, período de incubação, onde não tem sinais e sintomas, o início dos sinais e sintomas da doença, a evolução da doença deve estar muito bem conhecida. Se uma doença não é conhecida, não há de se falar em rastrear ela ainda, porque não se conhece ainda, não se sabe se há, se não se conhece, não se sabe se existe na doença um período assintomático. Porque, de fato, se na doença não existe um período assintomático, não há de se falar em rastreamento, obviamente. Pois, como já vimos, o rastreamento ele é feito para pessoas que não têm sinais e sintomas da doença. Isso é um ponto importante. Terceiro fator, deve existir estágio pré-clínico, assintomático, foi o que acabamos de dizer, bem definido, durante o qual a doença pode ter diagnóstico. Ué, se não há um período no qual ocorre a infecção e um período no qual não tem sinais e sintomas, que eu posso fazer o exame aqui, ou seja, se já adquire a doença e rapidamente tem sinais e sintomas, para que rastrear? Não é possível rastrear. Não é nem para quê, não é possível. Mas se a doença não tem um período assintomático, sem sintomas, como que eu vou rastrear? Você não rastreia em quem não tem sintomas. Quarto ponto. O benefício da detecção sem sintomas e do tratamento precoce com rastreio deve ser maior do que o diagnóstico quando a pessoa tem sintomas. Ou seja, só vale a pena fazer exame para quem não tem sintomas se existe algum ponto positivo do ponto de vista de aumentar a possibilidade de cura quando descubro a doença quando não tem sinais e sintomas, comparado quando eu vou descobrir a doença quando tem sinais e sintomas. Por exemplo, no HIV.
Se eu descubro precocemente, sem ter sinais e sintomas, tomando a medicação, reduz a carga viral e a doença passa a ser controlada. Se eu descubro quando já tem sinais e sintomas, o sistema imune já está debilitado, já há doenças oportunísticas, já existe o risco de morte, já existe morbidades no paciente. Então, o prognóstico, a evolução da doença é mais sombrio. Então, aí justifica rastreamento. 5. Os exames. Quinto fator. Os exames que detectam a condição clínica no estágio assintomático devem estar disponíveis, aceitáveis e confiáveis, ou seja, igual ao teste rápido para HIV. Eles têm que estar disponíveis, ou seja, os kits têm que estar num valor acessível, que o governo consiga distribuir em grande escala. Tá? Eles devem ter alta sensibilidade, ou seja, errar menos falando que tem a doença. Tá? Alta sensibilidade é o erro no positivo. Dá positivo a pessoa não tem. Tem que ser abaixo esse erro. Tem que ter alta sensibilidade. Ao mesmo tempo, eles também têm que ter alta especificidade. Eles não podem errar dizendo que não tem e de fato a pessoa tem a doença. Tá? Esse é um ponto importante. Então tem que ter alta sensibilidade e tem que ter alta especificidade. Agora, falaremos um pouco sobre. Vamos continuar e a gente volta a falar desses conceitos. Sexto item, para não perder o raciocínio. O custo do rastreamento e do tratamento em condição clínica deve ser razoável e compatível com o orçamento destinado ao Sistema Único de Saúde. O que significa isso? Que o custo do exame ele tem que estar acessível. Tá? Não pode ser um teste muito caro, que só não pode ser feito amplamente pela população, pois não tem recurso no Sistema Único de Saúde para dar acesso à população a fazer o exame de rastreio. Estamos enfrentando hoje a pandemia Covid-19 e há uma dificuldade do teste, porque seria muito interessante a implantação de um programa de rastreio para a Covid, ou seja, em pessoas assintomáticas, porque isolaria, visto que é uma doença que um grande contingente de pessoas não apresenta sintomas e elas transmitem a doença. Porém, o teste custa R$ 300 cada teste para a Covid. Você imagina fazer isso amplamente à população, o custo que isso gera ao Sistema Único de Saúde. Então, é uma questão que gera um impasse e é o motivo do qual, porque o governo brasileiro ainda não implantou o rastreamento para a Covid-19. O rastreamento deve ser um processo contínuo e sistemático. Só dá certo o programa de rastreamento se houver um controle da população, se houver um controle de cobertura do quanto esse rastreamento está sendo feito. Portanto, ele tem que ser contínuo, tem que estar na rotina e tem que fazer parte do planejamento da equipe. Isso é um ponto que a gente já conversou com um exemplo assim, muito interessante, que eu vivenciei esse exemplo, né? Na prática, como gerente de unidade básica de saúde, que é o exemplo aí do Papa Nicolau, da cobertura do Papa Nicolau, que pode ser monitorado, sem dúvida alguma, constantemente pela equipe de atenção básica, aí, no mínimo semanalmente, mensalmente e anualmente. Tá? E aí, de eu dizer a referência teórica, né, que está no manual. Os critérios acima foram descritos em 68 pelos autores Wilson e Jungner para o estabelecimento de um programa de rastreio para se tratar de um tópico de grande importância e controvérsias. Ainda hoje são considerados clássicos esses critérios que eu acabei de citar, ou seja, padrão ouro para avaliar o rastreamento. Então, para avaliar o padrão ouro de um rastreamento, são esses 7 critérios que falamos. Geralmente, o rastreamento é apropriado em uma população assintomática quando 7 critérios acima são atendidos, ou seja, quando consegue atender esses 7 critérios. Atender os 7 critérios, o rastreamento é apropriado. Agora, vamos falar dos conceitos de magnitude, vulnerabilidade e transcendência. Magnitude. O que significa a magnitude de uma doença na população? É avaliada a dimensão do problema, do processo saúde-doença, onde se leva em conta principalmente a frequência da ocorrência, isso é, a incidência, ou seja, os casos novos, os casos existentes, o quanto aquela doença é capaz de estar presente na comunidade, ou seja, os danos que ele causa nas pessoas da comunidade e quantas pessoas morrem na comunidade. E o planejamento da vigilância e a gravidade do evento, ou seja, a consequência, o dano. Ou seja, o que é a magnitude de uma doença? É o quanto aquela doença está presente naquela comunidade, é o quanto que ela está frequente naquela comunidade, a sua incidência, a sua prevalência, a sua gravidade na comunidade. Falamos que a magnitude é alta
quando a doença ela está muito presente, muito frequente, e que ela tem alto índice de mortalidade naquela comunidade. Tá? Transcendência. Transcendência é uma medida de relevância social, da importância, do reconhecimento de determinada população dá a um evento, do desejo da comunidade em resolver aquele problema. Esta é normalmente bastante influenciada também pela gravidade dos eventos. Esse conceito também é muitas vezes chamado de valor social, planejamento estratégico. O que é transcendência? Transcendência é o valor que a comunidade dá àquela questão. Tá? Ou seja, quanto mais grave é uma doença e quanto mais ela existe numa comunidade, maior é a sua transcendência, porque a população vai dar mais importância para ela. Ela vai ter mais relevância social. Tá? Transcendência, então, é relevância social, é o valor que a sociedade dá para aquela doença, que tem influência direta na gravidade daquela doença e na presença daquela doença naquela comunidade. Vulnerabilidade. Tá? A vulnerabilidade ela permeia a intervenção, a condição de modificação do processo, do quadro, conforme a capacidade científica técnica de intervenção. Ou seja, aquela doença apresenta uma vulnerabilidade quando é possível, pelo conhecimento científico e técnico que nós temos, reduzir ela, eliminar ela, controlar ela, erradicar ela. Ou seja, quando há meios científicos de intervenção naquela doença. Quando há meios científicos de intervenção, podemos dizer que ela deve ser rastreada. Quando ela tem um valor social importante, ela deve ser rastreada. Quando aquela doença está presente, ela tem incidência, ela tem alta, uma prevalência alta, quando ela é grave, ela tem uma magnitude alta. Então, para finalizar essa parte e encerrar o assunto rastreamento na etapa que concerne as definições dos conceitos de rastreamento, podemos dizer que há questões éticas sobre o rastreamento. A maioria dos profissionais de saúde, assim como o público leigo, acaba depositando um grande valor na detecção de doenças no estágio precoce e sem sintomas. As pessoas dão muito valor em descobrir doenças sem sinais e sem sintomas, né, precocemente. Período esse em que o tratamento, a cura, poderia ser alcançado de forma mais fácil. Ou seja, por que eu quero descobrir uma doença sem ter sinais e sintomas? Porque é mais fácil tratar. Tá? Tanto assim que existe o ditado popular: prevenir é melhor que remediar. Tá? Isso tem a ver com rastreamento. Porém, o diagnóstico precoce, por si só, não justifica um programa de rastreamento. Ou seja, só descobrir por si só uma doença precocemente não justifica o rastreamento. Tem que ter os critérios que nós falamos antes. Tem que ter o tratamento possível, tá? Tem que ter um custo viável, tá? Tem que ter um período assintomático. Todos aqueles critérios que nós falamos, 7 critérios, tem que preenchê-los. A única justificativa que o diagnóstico precoce resulte em melhorias que possam ser mensuradas, ou seja, que melhora a qualidade de vida, quando eu descubro no rastreamento, que possa ter melhor prognóstico, maior chance de cura. Tá? A proposta inicial do rastreamento, então, é reduzir os danos, as doenças, a morte e melhorar a qualidade de vida do paciente. Se os resultados de tal benefício não podem ser demonstrados com aquele exame, perde-se a racionalidade para a adoção de um programa de rastreamento. Exemplo, rastreamento para anemia numa escola. Exemplo, rastreamento de verminose numa escola. Tá? O que isso vai melhorar? Vai reduzir a morbidade, a mortalidade ou a qualidade de vida das crianças. Tá? Qual é o impacto disso? Tá? O que é ter uma verminose assintomática? Qual é o dano que isso vai causar para a pessoa? Tá? Para uma criança? Tá? Qual é a prevalência da verminose? Tá? Então, assim, qual é a transcendência dela? Qual é, a magnitude? Qual é a incidência? Qual é a prevalência? Qual é a gravidade, que é a magnitude? Qual é a transcendência? Qual é o valor social que você dá nisso? Tá? Então, isso tem que ser muito bem avaliado para se pensar em montar um programa de rastreamento. Muito obrigado a todos. Encerramos a nossa quarta vídeo aula sobre esse tema.